Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje eu vou trazer para vocês 3 truques no uso do PROC-V. Como assim? Tem truque com PROC-V? Lógico que tem. Você vai entender essas 3 usabilidades que você pode adaptar no PROC-V no teu dia a dia com o uso do Excel. Além do que, eu vou trazer uma super dica bônus no final que vai te ajudar aí a entender um pouco melhor sobre o uso do PROC-V e outras funções no uso do Excel que podem vir a substituir o PROC-V em algum dado momento ou necessidade que você tenha. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, a gente vai falar desses 3 truques e eu vou falar para você. Cada um desses truques vai depender muito da tua usabilidade de conhecer o PROC-V. Se você não conhece o PROC-V, eu vou sugerir o seguinte para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma aula bônus para você, isso mesmo, uma aula bônus, um presente que eu vou deixar do PROC-V do básico ao avançado, tá bom? Se você já conhece o PROC-V, beleza, vai lá depois, assiste essa outra aula para você aí, né, aprender um pouco mais, né, com outros exemplos práticos. Aqui eu vou trazer para vocês 3 exemplos, ok? Que são truques que a gente pode utilizar que vai te ajudar aí no teu dia a dia profissional, tá bom? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Aqui na descrição tem o link para o curso, www.cursodeexcelonline.com. Eu ensino Excel, pessoal, há mais de 20 anos, venho trabalhando com empresas, com alunos, enfim, eu adoro cada dia mais o meu trabalho, né? Então, esse prazer que eu tenho de ensinar é o prazer que eu quero também te ajudar a aprender Excel. Então vem aqui na descrição conhecer o curso, ok? É a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Bom, olha nosso primeiro truque que eu vou falar para você. Esse primeiro truque é esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma tabela, ok? E nessa tabela eu preciso aqui localizar, por exemplo, o vendedor e trazer o total dele. Como que eu posso fazer isso? Somar produto. Somar produto é uma forma. Mas como que você faz com o PROC-V? Com o PROC-V dá? Dá. Se você fazer o PROC-V, dá. Só que o PROC-V vai funcionar do seguinte modo. Você vai colocar aqui, ó, igual soma. Você vai começar a fazer uma soma. E aí depois você vai fazer o PROC-V. Você vai localizar o valor da Ana, ponto e vírgula, aqui no intervalo da tabela, ok? Neste intervalo aqui. Só o que acontece neste intervalo? A gente vai passar, pessoal, o valor de 3 colunas, que é o conceito do índice de coluna. Vou dar um ponto e vírgula e vai pedir, ó, qual que é a coluna que você quer? Ah, eu quero a coluna 2, quero a coluna 3, quero a coluna 4. Como que você coloca isso nessa criação dessa matriz, desses valores ali, para entender que ele tem que separar os valores e fazer a soma? Você vai colocar aqui, ó, se eu não me engano é o parênteses não, né? É o chaves, né? Olha lá, 2, ponto e vírgula 3, opa, 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4. Você vai informar quais colunas nós temos ali, tudo bem? Informou? Ponto e vírgula 0, que é a correspondência exata, fecha, fecha. Então aqui você vai fazer uma soma do valor que ele encontrar, que ele reservar da coluna 2, da coluna 3 e da coluna 4 da Ana. Vou dar agora aqui Ctrl Shift Enter. Se você utiliza o Office 365, basta dar o Enter. Agora, se você não usa o 365 versões anteriores, Ctrl Shift Enter. Opa! 74.800 sim, ó. Se eu vim aqui, ó, selecionar aqui embaixo, vai trazer para você a soma dos 74.800. Se eu colocasse não colocar aqui, ó, Vitória. Vou dar um Enter. 36.900, se eu vim aqui selecionar, aqui embaixo vai dar o valor da Vitória. Então eu posso sim fazer um PROC-V, que vai localizar um valor e trazer o valor de diversas colunas e realizar uma operação. Como, por exemplo, a soma. Poderia ser a média, poderia ser o mínimo, o maior. É um dos modos que você pode utilizar o PROC-V. Sabia que dá então agora para fazer um soma com PROC-V? Aí está um exemplo. Bom, vamos agora para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo,
vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, mais outro truque que a gente vai aprender e você vai falar, poxa vida, isso daí eu gostaria de aprender, de entender como que faz. Eu coloquei dois exemplos aqui, ó, para você ver, né, que às vezes a gente tem um tipo de necessidade que você precisa localizar uma informação e trazer os valores, né? Então aqui, por exemplo, quando eu trouxe, ó, digitei ano, ó, vou colocar aqui, por exemplo, Pedro. Olha lá, Pedro trouxe o resultado de Pedro, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha lá, Pedro tá na localidade de São Paulo e depois tem um Pedro em Rio de Janeiro. Beleza. Então, conforme eu digito aqui, automaticamente ele me retorna os resultados múltiplos, tá? Se eu colocasse aqui, ó, fevereiro, olha só, trouxe os vendedores de fevereiro. Vamos formatar isso aqui, ó, para deixar bonitinho também, né, ó? Vamos lá, ó. Pronto, daí, ó, aumentar aqui, ó, fica melhor da gente visualizar e entender o que a gente vai trabalhar. Só que aqui, pessoal, você vai ver que o professor não vai trabalhar com o uso da função PROC-V. Muitas vezes você quer retornar resultados múltiplos para um valor de procura, né? Que é esse tipo de caso. Só que aqui eu não vou trabalhar com o PROC-V. Eu vou utilizar a função unir texto. Se eu não me engano, o unir texto está presente nas versões 2019, 365, no Excel Online, e, se eu não me engano, no 2016 com as últimas atualizações. Então, se você tem o 2016, atualiza ele para o último pack da versão do 2016 para você ter a função, tá bom? Mas vamos lá. Estou aqui, o que eu faço? Como que a gente faz o uso dessa função? A unir texto, ela consegue separar para vocês o texto que você acha por um delimitador, e eu consigo até colocar um critério para analisar as informações e trazer as informações que eu preciso, que é isso que a gente vai fazer, ok? Mas antes de eu continuar, eu tenho um recado muito importante a você. No dia 19 deste mês, nós teremos a semana de dashboards. Opa, semana de dashboards, isso mesmo. Vai ser a primeira semana de dashboards que a gente vai fazer em 2021, trazendo para vocês diversas dicas para vocês criar os seus primeiros painéis. Então fique ligado na semana que vai acontecer aqui no canal, do dia 19, né, até o dia 24. Todo dia uma dica nova, vídeos novos para ajudar vocês a aprender um pouco mais sobre dashboards, tá bom? Bom, vamos retomar? Então olha só, o que eu vou fazer? Primeiramente, vou apagar e vou explicar para você, ó. Colocar a função unir texto. E você imagina que unir texto era só para juntar texto, né? Tudo nada, gente. Olha lá. Abre aspas. Vou colocar aqui o espacinho, hífen. Ele vai perguntar, ignorar células vazias? Sim, vou dar um verdadeiro aqui. O truque está aqui, pessoal, no texto. Essa parte final que é o tchan que você vai adaptar aí, ó. Eu vou colocar igual C e vou fazer um teste lógico. Eu vou analisar os vendedores, tudo bem? Esses vendedores, os vendedores não, vou trazer localidade, né? Então eu vou trazer primeiramente a localidade, não, vou trazer aqui o... Não, tá certo, os vendedores. Os vendedores, eu quero que ele faça um teste e verifique, ó, desses vendedores, quem é o Pedro? Isso que ele vai fazer. Ponto e vírgula. Se verdadeiro, eu quero que ele me retorne os valores verdadeiros. Os valores verdadeiros estão na coluna de localidade. Então, vou selecionar a localidade, ponto e vírgula, vou abrir aspas, fechar aspas aqui para o valor falso, fecho parênteses. Então, esse C que eu fiz, ele vai analisar esses dois itens. Primeiramente, o critério para verificar quem que é Pedro, qual que é a célula verdadeira, e depois trazer a localidade para a gente. Então, vou dar um Enter. Olha só, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos colocar Ana? Ó, São Paulo e Rio Grande do Sul. Vamos colocar Suzana? Olha lá, apenas São Paulo. Vamos colocar Leandro. Opa! Tocantins, olha lá. Então veja que a função ela funciona desse modo. Ela vai retornar esses resultados. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é um outro exemplo bem simples, só para você treinar, é ideal que você treine. Olha lá, ó. Igual unir texto. Abro parênteses, vou colocar um delimitador, ó. Vou colocar o pipe aqui, ó. Ponto e vírgula, vou colocar aqui a opção verdadeira. Ponto e vírgula e vou fazer o C, ó. Se, quem que eu vou verificar? Não é aqui, ó, o período? Então, ó, se os valores dessa coluna de período forem igual a fevereiro, ponto e vírgula, quais os valores que ele tem que retornar?
o vendedor. Então vamos selecionar os vendedores aqui, ó. Tudo bem? Ponto e vírgula, aspas, aspas, para não ter valor e me deixar em branco, né? Ó. Fecho parênteses 2 vezes. Tudo bem? Ao dar o Enter, olha só, Ana, Pedro, Lucas, Manuela, Leandro e Letícia. São os valores, ó, de fevereiro. Se eu colocasse aqui, ó, janeiro, olha só, trouxe aqueles valores ali. Olha só que interessante, vou colocar aqui a Letícia, ó, em janeiro também, ó. Olha só, acrescentou a Letícia novamente, tá? Ele não traz os valores únicos, isso que é importante de dizer, tá bom? Se tivesse que trazer valor único, aí você teria que tratar isso. Tudo bem? Então essa foi a segunda dica, para você, por exemplo, localizar uma informação e trazer como resultado múltiplos valores. Essa é uma das formas. Vamos agora para o exemplo 3. O exemplo 3, pessoal, é uma outra dica que eu acho assim, bem interessante, né? Que é o PROC-V com escolher. Muitas vezes você precisa localizar uma informação da direita para a esquerda. Mas o PROC-V vai localizar onde? Da esquerda para a direita. Né? Então você fica, puxa, meu PROC-V deu ruim, não funcionou. Porque você está localizando a informação do lado errado. Tá? Então se você quiser procurar da direita para a esquerda, esse é o truque que você vai conhecer comigo agora aqui. Professor, eu sei fazer com índice Corresp. Bacana, faz com índice Corresp. Se você quer conhecer o PROC-V, você vai aprender o PROC-V comigo. Ó. Até aumentei aqui, ó, que essa aqui eu acho bem bacana de vocês conhecerem, tá? Vamos aumentar um pouquinho mais, pronto. Vamos primeiramente aqui apagar tudo e vamos lá. Eu vou localizar qual que foi o maior valor, ó, igual máximo. Vamos imaginar que o teu chefe quer saber, ó, qual vendedor vendeu mais, tudo bem? Aí você vai falar, ó, o maior valor de venda foi 19.680. Aí o chefe quer saber mais, poxa, mas quem que é esse vendedor? Ele não quer vir aqui localizar, ah, é o Pedro. Ele quer que apareça ali. O que você faz? O PROC-V, ó, igual o PROC-V, você vai localizar, ó, o maior valor aqui, correto? Ponto e vírgula, aí entra agora a matriz da tabela. O uso da função escolher te permite criar uma matriz, criar uma tabela virtualmente, isso mesmo. A tabela vai estar dentro da fórmula, a fórmula vai entender que tem essa tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, escolher, abro parênteses, aí vai pedir lá, ó, número do índice, vai vir aqui, ó, chavinha 1/2, assim, tá bom? E fecha ela. Por quê? Porque essa tua matriz ela vai ter duas colunas, a coluna de valor e a coluna de vendedor. Tudo bem? Então, ó, ponto e vírgula. Qual que é o primeiro valor? Aqui, ó. Esse é o teu primeiro valor. O valor da primeira coluna. Tudo bem? Ponto e vírgula. Quem que é o valor 2? É o valor da segunda coluna. Essa daqui. Então, o uso dessa fórmula te permite criar uma matriz de dados. Onde você falou, ó, eu vou escolher duas colunas e vou montar minha matriz de tabela. Essa é a coluna 1 e essa é a coluna 2. Então, o PROC-V vai trabalhar apenas com essas duas colunas. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna de retorno que você quer? É a segunda coluna, porque essa aqui é a primeira e essa é a segunda. Coluna 2, ponto e vírgula, 0. Ao fechar parênteses e dar Enter, é o Pedro. Você vai ver lá, ó, puxa vida, é o Pedro, é o Pedro. Vamos pegar a Ana, ó, vou colocar aqui ó, um valor só hipotético de 25 mil, você vai ver, ó, trouxe a Ana. E a mesma lógica você poderia fazer aqui, ó, no menor valor. Olha que bacana. Igual mínimo, abre parênteses, localiza o mínimo aqui, ó. Tudo bem? Olha lá, menor valor. Vamos fazer o PROC-V? Igual PROC-V. Você vai localizar o menor valor, ponto e vírgula. Aí você faz o uso da função escolher, tá? Ó, 1/2, ok? Aí ponto e vírgula você vai colocar, ó, primeira coluna, ponto e vírgula, segunda coluna. Fecha o parênteses, ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula, 0, tá? Detalhe importante, tá, pessoal? Se no teu Excel não funcionar com o Enter no final, dá Ctrl Shift Enter, porque pode acontecer de versões anteriores entender essa forma, que é uma fórmula matricial, tá? No 365, ao dar o Enter, ele já entende, né, ó, e realiza ali a operação pra gente, ó. Agora, ó, o menor foi o Pedro com 10.500, ó, Pedro com 10.500. Vou pegar o Carlos, ó, vou colocar 9.800, você vai ver, ó, que trouxe o Carlos 9.800. Bacana, né? Veja que você está aprendendo comigo 3 truques no uso do PROC-V,
que podem te ajudar no teu dia a dia, coisas que talvez você não conhecia, ou conhecia um, ou conhecia outro, enfim, são exemplos que você pode adaptar. O que é interessante é que dentro do curso a gente ensina isso, pessoal, de uma outra forma, de uma forma muito melhor, onde você tem o contato direto comigo para te ajudar a aprender Excel e adaptar esse tipo de usabilidade no teu dia a dia. Então vem aqui na descrição conhecer o curso, www.cursodeexcelonline.com. Agora, a dica bônus que eu deixei para o final. Vamos lá? Aqui, pessoal, o que acontece? Você viu lá o uso, hoje, né, que eu mostrei para vocês do uso da função unir texto, né, para múltiplos valores, só que ele traz tudo isso em uma única linha. Agora, alguém vai falar, mas professor, eu quero trazer, assim, eu quero lá, por exemplo, localizar, fevereiro, ele me trazer todo mundo de fevereiro. Sim, aí você tem uma outra função que é exclusiva do 365, que é a função filtro. Eu vou utilizar ela porque é mais simples e mais fácil de você entender e tá na hora também, se você não tem o 365, baixar ele, começar a utilizar, faz a assinatura, né, da ferramenta ou utiliza a versão online. Então olha só, eu quero trazer aqui, pessoal, todos os vendedores de fevereiro. Então são múltiplos resultados. Então se eu colocar aqui, igual filtro, ele quer saber a matriz. A matriz vai ser os nossos vendedores, tá bom? Eu quero trazer os vendedores aqui. Ponto e vírgula, o que eu vou incluir? Eu vou pegar agora que o incluir é o meu elemento de filtro, é o meu critério. Então, nesse intervalo aqui, você vai separar quem é de fevereiro. Vou fechar, né? Vou dar um Enter, olha o que vai acontecer. Trouxe todo mundo de fevereiro. Se eu colocar janeiro, trouxe todo mundo de janeiro. E a mesma ideia eu poderia fazer aqui ao lado, para trazer os valores. Ah, professor, eu quero trazer os valores, olha lá. Faço o filtro, tudo bem? Qual que é a matriz que eu quero que ele retorne? Não são os valores? São os valores. O que eu tenho que fazer? Analisar o período. Então, vou pegar o período igual a janeiro. Ao fechar, veja que agora, se eu colocar fevereiro, eu tenho agora os dados de fevereiro. Se eu colocar janeiro, eu tenho os dados de janeiro. Bacana, não é? Então, a função filtro é uma função que até você pode utilizá-la nas versões mais recentes em substituição ao PROC-V. Mas vale lembrar que existe o PROC-X, né? O PROC-X é uma outra função, tem vídeo aqui no canal que você pode conhecer um pouquinho melhor sobre o uso dela. Mas hoje eu mostrei para você o uso da função filtro, que pode trazer múltiplos resultados para você com base em um item de pesquisa que você deseja. Tudo bem? Bom, pessoal, essas foram as 3 dicas e mais uma dica bônus sobre o uso do PROC-V no Excel. E eu espero que você tenha aí aprendido com a gente. Deixa aqui embaixo um comentário que depois eu vou ler, responder no melhor momento. E se você, por exemplo, conhece ou tem alguma sugestão de conteúdo sobre PROC-V, deixa aqui na descrição que a gente vai adorar ler e agradecer o teu comentário, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, eu vou e até a próxima. Tchau, tchau.